Fala, Feralox, tudo bem com vocês? Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Lucas Cupertino, sou professor de História e nessa playlist de História Geral a gente tá trabalhando o que seria a Grécia Antiga, tá? Então, caso você queira sempre ter acesso a conteúdos gratuitos, sigam as nossas redes sociais, a gente tá sempre postando conteúdo por lá, principalmente para você que tá aí nesse percurso, nesse caminho, nessa caminhada para o Enem, tá? Então, hoje a gente vai responder aqui uma questão muito legal nesse vídeo, principalmente para tentar te fazer uma espécie de momento de fixação, tá? Acredito que essa é a ideia. Quando a gente pensa o conteúdo junto com a questão, a gente está fixando aquilo que a gente viu. E para essa questão especificamente, a gente vai trabalhar alguns aspectos que a gente trabalhou no documento passado. E, claro, caso você, né, chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, ó, esse material aqui que a gente está trabalhando é um material que já está disponível na descrição do vídeo. Então, clica aí, baixa o material. Aqui a gente conversou um pouquinho na aula passada sobre essa imagem que traz alguns aspectos referentes à sociedade grega e 5 pontos extremamente importantes que podem aparecer nas questões do Enem referentes à Grécia Antiga, tá? Tem um ponto bem específico que a gente vai falar posteriormente, que são a respeito das leis, mas aí eu deixei justamente para essa aula, para a gente poder especificar de maneira geral. Mas vamos lá, essa é a questão aqui, questão Enem, que a gente vai discutir agora e, logicamente, responder junto, tá? Professor, é, por onde que a gente começa? Vamos lá, vamos começar essa questão justamente pelo enunciado dessa questão, tá? Ó, ele diz o seguinte: na configuração política, então já sabemos qual é a temática que o Enem escolheu para construir essa questão, da democracia grega, olha a importância que ele dá para esse aspecto de contribuição da Grécia Antiga, em especial a ateniense. Por quê? Porque nem todas as cidades-estado produziram uma concepção de política tão clara como foi a de Atenas. A ágora, olha só, gente, quanto conceito importante tem aqui. A ágora tinha por função. Então, para que servia a ágora? Dentro da democracia grega, em especial em Atenas. É isso que a questão quer saber. Professor, essa questão aqui entra em qual competência? Essa é uma questão de competência 5, tá? Vou te explicar o porquê é uma questão de competência 5. Ela está objetivamente ligada a uma habilidade muito recorrente no Enem, que é a habilidade 24. A habilidade 24 da matriz de referência pede para que você analise, tá? Quais são os elementos que podem ser relacionados à democracia e cidadania. É exatamente isso que a habilidade pede. A habilidade pede para que você relacione quais são os elementos que estão ligados à democracia e cidadania. Nesse momento aqui, gente, o que é que a gente pode fazer, né? Já podemos eliminar alternativas que não fazem sentido com democracia e cidadania. Vamos lá. Você não sabe o que é a ágora. Tudo bem, vou te dizer o que é, mas digamos que você não tem essa compreensão quando você pegou a questão. Primeira coisa que você vai relacionar é se a democracia é um dos principais legados que a Grécia Antiga constitui para as outras sociedades, então esse legado ele tende a ser positivo. Se essa democracia é direta, como a gente viu na última aula, e a gente pode pensar ela como lugar de discussão, então a ágora ela tem que trazer essas características, tá? Então vamos lá. Letra E, gente, vamos começar de baixo para cima aqui, que eu acho que a gente vai ter uma noção já mais clara, tá? Letra E. Congregar a comunidade para eleger voto, gente. Já começou mal, né? Por quê? Porque a gente sabe que a democracia da Grécia Antiga, ela é uma democracia direta. Ué, professor, qual a diferença? A direta você não elege representante, você se autorrepresenta. Ela é direta, tá? Então, não. Letra D. Reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas. Gente, isso não parece algo tão democrático, mas os militares têm esse desejo, né, de reunir as coisas de maneira fechada ao serem tomados em caso de guerra. Não, não faz sentido, gente. C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Faz sentido, gente. Faz sentido. É algo bem democrático.
Letra B. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. Percebe que há um conflito aqui político, né? Esses homens livres, ok, eles têm acesso, mas essa decisão já foi tomada antes, então isso não é democracia. Letra A. Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. Isso também não traz muita referência ao que seria um processo democrático, embora sim, né, a gente vai ter a Grécia passando por um momento onde existe uma monarquia, mas nesse momento não, e em Atenas especialmente, né? A gente vai ter a experiência de monarquia, e na verdade de uma duarquia, lá em Esparta, né? Diferente de Atenas. Mas, ó, percebe que as nossas respostas elas já vão caminhando para um lugar que faz sentido para a gente? A gente pode marcar aí letra C, com certeza, porque é a nossa resposta. Ágora é um lugar, tá? E aí a gente já tem aqui como parte. Se você já sabia o conceito de ágora, já respondeu muito mais rapidamente. Mas, ó, vamos ler o texto, que o texto traz informações legais. O que implica o sistema da polis, e aí eu já vou aproveitar aqui para dar aula sobre o que é polis. Gente, uma polis é uma cidade-estado independente, tá? Cidade-estado independente. Lembra que eu te falei que as regiões da Grécia eram um tanto difíceis de pensar o solo de maneira organizada, justamente porque são regiões montanhosas? Então, essas cidades-estados elas se organizaram dessa forma. Então, elas têm sua própria cultura, sua própria formação de leis, suas próprias regras, as suas próprias concepções políticas. Então, o texto já começa dizendo que o que a questão quer trazer é o funcionamento daquela polis. E aí continua, é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. Então percebe que existe um mecanismo que funciona muitíssimo bem em Atenas, que é justamente o discurso, a palavra, né? A forma de participação, ela é voltada à retórica, por isso que a filosofia é tão importante. A palavra constitui o debate contraditório, que posteriormente a gente vai chamar de dialética, né? A discussão, a argumentação e a polêmica torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. É por isso que os cidadãos eles eram estimulados a pensar. Isso considerando quem era cidadão. E a gente vai estar respondendo essa questão aí durante a nossa playlist, tá? Você gostou? Clica aí no botão de curtir e comenta aqui o que é que você achou da aula. A gente vai estar sempre trazendo conteúdos gratuitos para vocês.